Graça e paz a todos, que Deus possa nos abençoar poderosamente. Mais uma vez estamos aqui reunidos para compartilhar uma porção da palavra do Senhor, para continuarmos a nossa jornada na fé, a nossa caminhada, a parte 3 dessa longa história de José. Abra a tua Bíblia, primeiramente no capítulo 42, no verso 6. Lembremos que já pegamos o 37 até o 41 e agora vamos para o 42, versículo 6, será o nosso ponto de partida. Como sempre fala, é de maneira sintetizada a história. É de maneira resumida, mas eu te oriento a ler toda a história, destacar alguns pontos interessantes. Se você abriu sua Bíblia, 42, verso 6, diz assim o texto: José era governador daquela terra. Era ele quem vendia a todos os povos da terra. Os irmãos de José vieram e se prostraram rosto em terra perante ele. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, nós te bendizemos, te adoramos, te exaltamos, te glorificamos porque o Senhor é Deus. Obrigado, meu Pai, pelo ar que respiramos. Obrigado, meu Pai, pelo alimento que o Senhor nos concede. Obrigado, meu Pai, porque até aqui o Senhor nos ajudou, Pai. Podem ter adversidades em nosso caminho, mas sabemos que o Senhor nos ajuda em todas elas, em todas as provações, em todas as circunstâncias, o Senhor se faz presente. Obrigado, meu Pai, pela vida de cada um que está envolvido nesse trabalho, meu Deus, para chegar a cada irmão, meu Pai, um pouco da reflexão, da meditação para edificar a nossa fé. Abençoa, meu Pai, e retribua, meu Pai, de maneira que nós não podemos retribuir, de maneira graciosa, bondosa e amorosa, meu Pai, que somente o Senhor pode derramar sobre a vida de cada um deles, que tem sacrificado o seu tempo, tem sacrificado o momento de estar em sua casa, na sua família, no conforto do seu lar, para estar, meu Pai, servindo ao Senhor, servindo no teu reino, Pai. Abençoa cada um de nós, Pai, que talvez esteja com o coração aflito, amargurado, desesperançoso, meu Pai, que esteja ansioso ou preocupado quanto ao dia de amanhã, Senhor. Mas que o Senhor enche o nosso coração de esperança e de expectativa em Ti, para que venhamos honrar o Senhor, para que venhamos servir ao Senhor. Então fala conosco, edifica a nossa fé e fortaleça-nos no Senhor para a nossa caminhada na fé. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é interessante que eu estava lendo este texto, e lógico, contexto direto, contexto geral, e eu escolhi este verso como nosso ponto de partida nessa nossa parte 3 na caminhada da fé de Eu, Você e José, justamente porque tem muita similaridade com o capítulo 37. Se você observar, o texto diz que os irmãos se prostraram com o rosto em terra perante ele. José já é uma autoridade, José já é um governador, José já é um homem ali destacado não só no Egito, mas toda a terra. Você deve se lembrar dos sonhos de José, no capítulo 37, onde havia os feixes e os feixes se prostravam. Onde havia o sol, a lua, as estrelas e as estrelas se prostravam. E o que está acontecendo aqui? Nada mais, nada menos do que o cumprimento daquilo que já havia sonhado. Nós temos que lembrar que José, com 17 anos, foi jogado num poço, posteriormente vendido como escravo. Posteriormente, trabalhando na casa de Potifar, foi acusado falsamente, foi encaminhado ao cárcere. Naquele cárcere, ele alcançou destaque diante dos olhos do capitão da guarda. Ele era um homem de confiança. Foi jogado ali naquele cárcere o padeiro e o copeiro, e os dois sonharam, e ele interpretou o sonho dos dois e se cumpriu. O copeiro, por sua vez, se esqueceu de José. Mas o Senhor providenciou um sonho que perturbou de sobremodo Faraó, e ninguém podia interpretar. Mas o copeiro se lembrou de José. Então José foi, interpreta o sonho de Faraó e ainda dá instruções para Faraó o que ele deveria fazer. Faraó o nomeia como governador do Egito. Ali, sendo governador, ele se casa, tem 2 filhos. O primeiro, Manassés, o Senhor me fez esquecer.
do tempo da minha aflição. E o segundo, Efraim, o Senhor me fez crescer na terra da minha dificuldade. E lembremos que ele sobe ao governo com 30 anos de idade. No momento que nós estamos aqui, havia fome em toda a terra. Já se passaram 7 anos de fartura. Já não há mais aquela prosperidade nos campos. Provavelmente 1 ou 2 anos posterior ao segundo sonho, que são das 7 vacas magras, das 7 espigas mirradas. Provavelmente estamos no segundo ano aqui, em que há fome sobre toda a terra. E havendo fome sobre toda a terra, os irmãos dele, orientados pelos pais, sobem até o Egito para comprar comida. E ali eles se deparam com José. E José os reconhece, mas eles não reconhecem o José. Parece que o passado está perseguindo o José. Mas não, querido, é nada menos, nada mais do que o caminhar para o cumprimento da história que está nas mãos de Deus. O passado não me persegue, o passado não te persegue. O passado deve ser o nosso professor, o passado ele deve ser didático em nossas vidas. Nós devemos olhar nas lentes do retrovisor e ver os nossos erros e aprender com eles e não mais repeti-los. O passado deve ser o nosso instrutor. E os irmãos aqui não reconhecem José. Devem ser alguns motivos. José tinha 17 anos quando ele foi vendido. Passou-se 13 anos, ele subiu ao poder com 30. 7 anos de fartura, 37 anos. Coloquemos aí mais uns 2 anos posterior, que é o tempo de dificuldade. Ele deveria estar com uns 39 anos. Mas algo também deve chamar a atenção. No Egito, eles não usavam barba. A barba era rente, era raspada, e às vezes também a cabeça era raspada. E José está com vestes, muitas vestes bonitas. E o israelita geralmente deixava a barba crescer e o cabelo não raspava, mas ele deixava a barba crescer. Então faz muito tempo que ele não via os irmãos. E os irmãos não reconhecem. As pessoas mudam a fisionomia, as pessoas mudam a sua aparência. E quando nós, às vezes, ficamos muito tempo sem ver alguém que mudou muito, nós, mas é fulano, mas é ciclano, mas é beltrano. E por isso os irmãos dele não o conhecem. Mas eles sobem para comprar comida. Mas José se lembra deles e os questiona se eles são espias, e os questiona se eles são espiões. Lógico, José estava indagando eles, querendo extrair alguma coisa para saber como vai o pai, para saber como vai o outro irmão, Benjamim, que então é o mais novo, para saber como vai tudo ali em sua casa. E por isso ele indaga esses forasteiros que são de fora daquela terra. E eles vão respondendo que vai bem. Meu pai é um velho, meu irmão vai bem, nós não somos espias, nós viemos tão somente comprar comida, nos venda comida. E José começa a apertá-los simplesmente para achar uma oportunidade. José é um rapaz estrategista, ele já não tem mais mágoa dos irmãos. O Senhor já o fez esquecer de tudo isso. Querido, às vezes nós podemos olhar para as nossas vidas, algo que nos feriu, algo que nos machucou, ou alguém que nos machucou, que nos feriu, que nos traiu, que nos enganou, que nos deu uma rasteira, que nos puxou o tapete. E quantas vezes nós olhamos e não conseguimos nos desvencilhar do passado? Quantas vezes não conseguimos entender que essa ferida aberta tem que cicatrizar? Quantas vezes nós olhamos e ainda nos machuca? O passado, a mágoa nos aprisiona. A mágoa nos torna refém de nós mesmos. A mágoa nada mais é tomar um copo de veneno e esperar que o outro morra. Nós devemos aprender com José esse grande ensinamento, a desvencilhar do nosso passado.
a esquecer de tudo isso. Mas caminhando com o texto, José então vende comida para os seus irmãos e fala, olha, vou vender para vocês comidas, mas tem um negócio. Vocês vão ter que trazer seu irmão aqui, o mais novo. E eles ficam um pouco encurralados. Por quê? Eles mesmos falam. Ou seja, o passado está cobrando deles. Aquilo que eles fizeram com o irmão mais novo, que eles achavam e tentam se convencer que José estava morto. Então eles falam, não, nosso irmão mais novo está com nosso pai, nós não somos espias, não nos causa essa angústia de alma, não nos faça tal mal. E ele diz, olha, vocês podem ir, mas o irmão vai ficar, um deles. E quem fica é Simeão. E ele só liberaria Simeão após trazer o mais novo diante deles. Claro que José está usando de uma estratégia para poder ver seu irmão novamente. Ele ainda não se sentia à vontade ou não era o momento oportuno para se revelar. E os irmãos pegam a comida, ele coloca de volta o dinheiro que eles pagam a comida, eles colocam de volta no saco e os despede. Eles voltam para sua terra, contam a seu pai tudo o que aconteceu, falam de todo aquele relato e então passa-se um tempo e a comida acaba e o seu pai diz, olha, vocês têm que subir de novo. E eles falam, nós não podemos subir. O governador foi muito claro que se nós fôssemos lá, nós teríamos que levar Benjamim. E Jacó, então, não. Benjamim não pode ir, é meu filho. Mas parece que Jacó está cometendo o mesmo erro que ele cometeu com José. Está cuidando demais, está protegendo demais, está tendo preferências. Querido, quando nós temos preferências, é muito nítido e muito cruel. Afinidade é uma coisa, preferência é outra. Eu posso ter afinidade com um irmão, talvez pelo longo conhecimento que eu tenho dele, ter crescido por infância, algo nesse sentido. Mas preferência não. Preferência é escolher um em detrimento do outro, de uma maneira em não dar o valor ao homem como ser humano, como feitura da mão de Cristo. Nós não podemos ter preferência. E pior ainda isso quando acontece dentro do lar. E isso estava acontecendo debaixo do teto de Jacó. Parece que os erros são repetidos. Parece que ele não aprendeu com o passado dele. E então, com muita relutância e depois também de Judá tornar-se fiador do seu irmão, porque Judá diz, olha, cobre de mim se alguma coisa acontecer com Benjamim. Parece que Judá estava um pouco também com um sentimento de culpa. Eu me torno fiador dele. Eu te garanto que eu vou trazê-lo de volta. O Senhor pode requerer de mim, dos meus filhos, se algo acontecer a Benjamim. Então, Jacó é convencido e os irmãos sobem para a terra do Egito para comprar comida. E chegando lá na terra do Egito, novamente, eles já procuram quem recebia os valores para dizer, olha, nós pagamos, mas o dinheiro não sei como apareceu novamente na nossa bolsa. Eles têm medo. Eles têm medo do que poderia acontecer. E o rapaz que recebia falou, não, fique tranquilo, eu lembro que vocês me pagaram, pode ficar calmo, seu Deus providenciou isso para vocês. E José então os manda entrar, manda preparar comida para eles, os hospeda, prepara de boa comida, dá de boa acolhida para todos eles, manda dar boa porção para Benjamim. E algo acontece. José, quando vê Benjamim, ele não consegue conter a sua emoção. José, ele corre porque ele já tem um sentimento, as lágrimas já começam a descer sobre o seu rosto. Mas para não se revelar, ele corre, engole o choro
Ele enxuga as suas lágrimas e volta para comer e ter aquele momento com os seus irmãos. Perceba que mesmo tendo se afastado, José nutre sentimento pelos seus irmãos. O decurso do tempo não fez matar o sentimento pelos seus irmãos. A distância quilométrica não fez matar o sentimento pelo seu irmão, pela sua casa. Querido, o decurso do tempo não pode matar o nosso amor pelo próximo, pelo Senhor. A distância nesse isolamento físico não pode nos fazer apagar o fervor em nossos corações. Nós precisamos renovar os nossos corações, nós precisamos renovar a nossa fé. Nós precisamos orar pelo nosso irmão que talvez esteja distante, mas nós devemos nutrir este amor por ele em Cristo Jesus. Talvez não seja um irmão de sangue, mas é um irmão em Cristo Jesus. E o decurso do tempo não pode matar isso. A distância também não. Nós devemos orar, nós devemos clamar, nós devemos, se possível for, tentar manter um contato via os meios de comunicação que nós temos hoje. E de maneira nenhuma nos apegar ao passado. Uma desculpa que nós damos é que você não sabe o que ele me fez. Ou você não sabe o que eu passei. Mas já passou. Já acabou. Morreu. A caminhada da fé exige isso da nossa parte. Deixar o passado no passado. Nos arrepender do que devemos arrepender e caminhar. Verdade é que algumas coisas que nos feriram, nos marcaram, nos traumatizaram. Mas o Senhor é poderoso e exige de nós uma nova postura, uma mudança verdadeiramente, um Manassés em nossa vida. Que o Senhor fale ao seu coração mais, que o Senhor fale ao meu coração mais, porque todos nós precisamos, ninguém é acima da média. Ninguém no reino de Deus é acima da média. Quero te lembrar que aqueles que se consideravam acima da média tiveram uma queda muito brusca. Fazendo um paralelo, olha o Cruzeiro aí. Se o negócio estava ruim para José no cárcere, para o Cruzeiro está pior. Começa com menos 6 pontos na Série B. A brincadeira. Mas eu quero te dizer que no reino dos céus, ninguém é acima da média. Todos nós precisamos ter essa humildade em nossa vida. Alguns mais, outros menos. Mas o Senhor trata todos nós. Que o Senhor fale ao seu coração. Que o Senhor fale ao meu coração. Leia o texto, você vai ver que eles sobem. O seu pai fala para levar presentes, para querer agradar o governador, melhor bálsamo, nozes, as especiarias que ele tinha para agradar o governador, para que o governador os veja com bons olhos. Leia esse texto e que o Senhor possa nos abençoar. Oremos mais uma vez. Obrigado, Deus Santo, Deus Pai. Obrigado porque o Senhor é conosco. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor lança no mar do esquecimento as nossas faltas. Obrigado porque o Senhor nos deu vida, Pai. Nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos acolhe, o Senhor nos ama, o Senhor nos lava. Mas o Senhor nos repreende também, Pai. O Senhor nos trata, o Senhor nos corrige, onde nós devemos ser corrigidos. E que nós tenhamos o coração ensinável, Pai. Que nós tenhamos o coração sensível, sensível à Tua voz, sensível para Te obedecer, sensível para caminharmos, meu Deus, a cada dia e, quem sabe, chegar ao status de relacionamento de amigos de Deus. Louvado seja o Teu nome, Pai. Fica conosco, nos abençoe, meu Pai, durante essa caminhada, durante essa semana, esse mês, Pai. Abra a porta, meu Deus, daquele que necessita de uma porta aberta.
está diante de Ti, Pai. Ô Senhor, anima aquele que está desanimado. E que nós oremos uns pelos outros, Pai. E que nós venhamos nos desvencilhar de tudo aquilo que nos aprisiona no passado. De tudo aquilo, meu Pai, que nos machuca. Que nós venhamos enterrar verdadeiramente, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor possa te abençoar, meu irmão, minha irmã. E que o Senhor venha falar nos nossos corações e edificar verdadeiramente a nossa fé em Cristo Jesus, para a honra e glória do nome dele. Que o Senhor te abençoe mais e mais.